Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje, o nosso tema, que vai começar a partir de hoje, é de geografia urbana. Pessoal, esse tema ele é de extrema relevância, porque é um tema super atual, tem a ver com a nossa dinâmica, o nosso dia a dia nas cidades, tá? E a geografia ela vai vir trabalhar com a urbanização, falando sobre o que é esse fenômeno da urbanização e também para falar um pouquinho sobre os processos e as consequências, da causa da intensa urbanização que acontece no espaço das cidades, tá? E que aí vai envolver a dinâmica também, da sociedade, dos seres humanos nas suas atividades urbanas, perfeito? Esse é um tema muito recorrente em vestibulares, em concursos, de uma forma geral, porque é um tema que vai realmente trabalhar com o nosso cotidiano, como pessoas, como sociedade. Então é um tema bem ativo, bem assim, que a gente consegue se inserir nele, trazer vários exemplos com propriedade, porque muito do que a gente vai falar aqui hoje, na próxima aula, eu vou dividir essa aula em duas partes, muito do que a gente fala, na parte teórica, a gente consegue pensar no nosso dia a dia, Então, por isso que ele é muito interessante. Então, para dar início já, a essa discussão, eu trouxe aí para vocês, uma pergunta. O que de fato, então, é a urbanização, O urbano, a gente classificaria ele como se fosse o espaço, geográfico das cidades. E a urbanização? A urbanização ele é um processo, tá? Que envolve esse espaço urbano, que vai ter relação com essa intensificação de crescimento rápido das áreas, do espaço urbano, inclusive, em conjunto a população e toda a sua infraestrutura, prédios, serviços, o trânsito, enfim, toda a dinâmica de infraestrutura que está envolvida numa caracterização do que é um urbano, iluminação pública, enfim, você acaba tendo um crescimento muito acelerado por conta dos processos históricos e industriais que vão desenvolvendo as novas técnicas, a migração do campo que vem para a cidade, o êxodo rural que vai contribuindo para o aceleramento, das atividades no urbano, por consequência das pessoas que estão se inserindo cada vez mais nas cidades, Então, todo esse processo, tá? Lembra dessa palavra-chave, urbanização, processo. Todo esse processo que vai se intensificando por esses motivos que a gente já conhece historicamente, são definidos como processos de urbanização. Beleza? Mas então, Mayara, o que define o fenômeno urbano, tá? Existem, na geografia, algumas classificações teóricas que vão explicar conceitualmente formas de você avaliar e estudar o urbano, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui. Será que a gente poderia definir, então, o urbano pelas suas formas? Como assim formas? Pelo seu formato, Pelo aquilo que está aparentemente, visualmente nos mostrando. Então, quando você era criancinha lá, e a tia na escola pedia para você desenhar uma cidade e depois para você desenhar o campo, o rural, você conseguia definir muito bem esse desenho a partir de elementos básicos, Carros, prédios, circulação de pessoas, comércios, indústrias, tá? Então, a forma do urbano tem muita relação com esses elementos visuais, que vão basicamente, inicialmente, o diferenciar, do que é o espaço natural do espaço urbanizado, tá? Também podemos definir o urbano através de funções. Por exemplo, qual é a função dessa cidade na hierarquia urbana? A hierarquia urbana a gente vai falar na aula que vem, um conceito da geografia urbana, mas só para você entender, a hierarquia é quando a gente está falando, de escalas de poder, de escalas de influência, Então, uma cidade, qual é o poder, a função dela numa hierarquia urbana? Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Essa cidade, para quem não conhece, é uma cidade bem famosa, que é a cidade de Aparecida do Norte, que fica em São Paulo. E Aparecida, ela tem uma função muito específica. Toda a gente fala de Aparecida, a gente se remete a uma determinada característica, uma determinada função, que é a questão da religiosidade, Aparecida, inclusive, o que está aparecendo aqui na imagem, na foto, é a imagem,
desse santuário de Aparecida, que é a padroeira do Brasil, né? Aparecida. Então, Nossa Senhora Aparecida. Então, existe um templo, né, na cidade que se chama Aparecida, em São Paulo, né, Aparecida do Norte, que vai ter essa representatividade, esse apelo, esse cunho religioso. Então, a cidade de Aparecida pode até ter uma dinâmica industrial local ou alguma outra questão cultural, mas no mundo e no Brasil, de uma forma geral, nós que não moramos lá, por exemplo, né, eu não moro lá. Então, o que eu conheço dessa cidade? É essa função específica religiosa. Assim como a gente vai ver que tem, né, a gente vai falar um pouquinho delas, né? A gente vai ver que tem outras cidades que também têm essa função específica e que todo mundo no mundo ou no país, determinado, né, escala de análise, vai ter conhecimento sobre essa função específica dessa cidade, tá bom? Também podemos, né, definir o urbano pelas estruturas pela questão arquitetônica, né? Tanto que, por exemplo, você que já está pensando em qual faculdade fazer, né? Existe o curso de arquitetura, né? O curso de arquitetura geralmente se chama, na maioria das faculdades aqui no Brasil, nas universidades, se chamam o curso de arquitetura e urbanismo. Então, por que tem esse urbanismo do lado? Porque você vai, de certa forma, também no urbano, identificar dentro da arquitetura a parte paisagística urbanística. Então, por exemplo, a questão dos jardins externos ou jardins internos também, a questão da paisagem, das estruturas, qual é o tipo de material que você se utiliza em determinadas áreas, né? Então, a parte estrutural da cidade também é relevante para os estudos de fenômenos urbanos, tá? Então, você consegue identificar muito bem esse fenômeno urbano através também da disponibilização dos materiais, né, que são dispostos na hora de você formular, de fundar essa cidade, tá? E com relação aos processos, que é, digamos assim, onde a maior parte da geografia vai se aprofundar, né? Os processos urbanos, porque tem relações diretas com o espaço físico e com as relações sociais, né, que são implicadas aí nessa área urbana. Então, o fenômeno urbano também vai envolver diferentes processos. O que está sendo apresentado aqui para vocês na imagem é um processo de segregação urbana, uma segregação socioespacial. Por quê? No ambiente urbano, né, a gente percebe que com essa intensificação da urbanização, a gente teve aí diferentes áreas sendo ocupadas por diferentes pessoas, por diferentes perfis populacionais, né? Por diferentes classes econômicas. Então, no urbano, é muito comum, né, nas cidades, você reparar, né, que existem desigualdades sociais muito próximas, ocupando o mesmo espaço. Que aqui, por exemplo, nessa caso aqui da imagem, no Rio de Janeiro, né, é o caso da Zona Sul, onde você tem, né, a Rocinha, né, que é uma comunidade, que é uma favela, que vai ter formas diferentes, estruturas diferentes, né, na sua formação das casas, das moradias, no acesso a serviços, no acesso a saneamento básico. E tá bem colada, né, tá bem do lado, né, de um bairro nobre, né, de um bairro de luxo, que seria ali São Conrado, próximo também ao Leblon. Então você tem uma dinâmica, né, um processo social muito acelerado, né, nesse fenômeno urbano pela presença da segregação aí, como é o caso que a gente está vendo. Então, gente, essa é uma introdução para a nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado de cada um desses processos, tá? Desses fenômenos que a gente está falando. E na semana que vem a gente vai falar mais tempo, tá? Sobre a hierarquia urbana e sobre diferentes processos aí também do urbano, beleza? Então agora que você já se ambientou sobre o tema, né? Já tá mais ou menos entendido do que é essa geografia urbana, então a gente vai começar a destrinchar esses temas aí para você estar mais entendido sobre o tema, beleza? Então vamos lá, vamos começar.